Bom, boa noite. Vou falar um pouco para vocês sobre a trilha que eu assisti lá no TDC. A trilha que eu assisti falava sobre agilidade de negócios, sobre Business Agility. E tiveram várias palestras, eu escolhi uma delas só para a gente conversar um pouquinho. Então a gente teve palestras sobre agilidade de negócios, explicação de conceitos, o que é, para que serve, como funciona. Tivemos palestras sobre priorização e medição de portfólio, sobre agilidade no RH, na parte de onboarding do RH, que tem um pouco a ver com o que eu vou falar agora. A potencialização de agilidade nos negócios, sustentação da agilidade, que foi também uma palestra interessante, que falava sobre questões de empresas que são ágeis, mas que implantam processos ágeis, mas que demandam... Eles acabam tendo alguns problemas na parte de sustentação. Então, alguns consultores fazem a implantação, auxiliam a empresa com isso, mas eles não trabalham na sustentação e depois acaba não dando certo. Tivemos também uma palestra sobre Business Agility para quem te quero. Então explicavam a importância e tudo mais. E a última palestra falava como as empresas aprendem, que foi a que eu achei mais interessante aqui. Os slides das palestras estão no link ali, depois eu posso mandar para vocês caso vocês se interessem. Então, como eu falei, eu vou falar dessa parte das empresas que aprendem, né? Os palestrantes são dois professores, eles dão aula na FIAP e tem uma empresa de consultoria de implantação de agilidade em organizações aí. Então, um ponto que eles bateram bastante é que as empresas precisam analisar como as pessoas aprendem, como os colaboradores aprendem, para a empresa saber como ela aprende. Então, a gente tem diversos tipos de aprendizagem, cada pessoa aprende de um jeito. Então, existe uma teoria, que é a teoria de VAR, que existem outras, mas a teoria de VAR é uma das mais famosas, que ela fala que existem pessoas que são mais visuais, que elas aprendem apenas vendo, pessoas mais auditivas, pessoas que aprendem através de escrita, enquanto alguém está falando, a pessoa está escrevendo, ela acaba aprendendo mais. E tem pessoas mais sinestésicas, que são aquelas que precisam fazer, pôr a mão na massa mesmo e produzir alguma coisa para realmente aprender. Pessoas que aprendem ensinando entram basicamente aqui na parte dos sinestésicos também. Tem muita gente que aprende mais ensinando do que estudando propriamente dito. Então todo mundo tem uma forma com a qual a gente mais se identifica. Então caso vocês não saibam qual é a forma que vocês mais se identificam em aprender, vale a pena. Tem um teste, ele é pequeno, você faz um teste, responde algumas perguntas lá. É aqueles negócios que parece feitiçaria, que você responde, ele te dá um resultado que no final das contas faz algum sentido. É bem legal. Essa teoria foi criada na década de 80, ela foi criada na década de 80, mas ela ainda atende às necessidades da atualidade. E o foco dela é sempre na visão do receptor. Então, a recepção, na visão do aluno, na visão do funcionário, sempre de quem está recebendo e não da pessoa que está explicando, não do docente propriamente dito. Então, hoje a gente já tem... Nossa cultura ela é basicamente... O ensino empurrado, a educação empurrada é basicamente o que é utilizado no Brasil. Então nós temos um padrão e esse padrão ele é simplesmente passado e dependendo das pessoas que recebem, por não ter um senso crítico, acaba não criticando, acaba não perguntando e é aquilo e acabou. Então ela costuma ter um custo elevado, ela não motiva, ela não traz um diferencial, ela tem um baixo engajamento e tudo mais. E aonde que esse assunto entra na parte de agilidade? Onde que esse assunto entra na utilidade para as empresas, para as organizações? Eu falei que uma das palestras aqui, a terceira, falava de agilidade no RH e usava o onboard como exemplo. A empresa da Fit, que vende roupas na internet, eles apresentaram lá o modelo que eles estão usando do onboarding deles. Então o funcionário novo chegou e eles não têm os vídeos, não têm aquelas apresentações, não leem uma cartilha e tudo mais. Eles têm uma espécie de dinâmica onde é apresentada uma situação comum do dia. Então eles geram um problema e fazem a pessoa saber como resolver aquele problema junto com o time. Então gerou um problema X, quem eu vou procurar na empresa? Então eles têm lá um organograma, quem resolve esse problema é o colaborador fulano. Então eles vão aprendendo na prática, então é um dia de aprendizagem para eles, é bem interessante. E eles resolveram adotar essa parte de aprendizagem sinestésica porque eles identificaram que era mais viável para a grande maioria das pessoas que trabalham no ramo de negócio deles. Então eles acabaram utilizando esse tipo de aprendizagem. E a lata de lixo aqui está simplesmente mostrando, que foi um ponto que eles falaram bastante, que a forma de ensino hoje acaba que não está servindo muito para tanta coisa. Você acaba indo lá aprendendo alguma coisa, seja na empresa, seja em alguma escola, acaba aprendendo alguma coisa dentro daquele padrão e nem sempre você tem a aprendizagem que deveria.
E aí a gente tem aqui um outro método, que é o método 70-20-10. Então, basicamente, ele fala que você aprende... 70% do seu aprendizado é basicamente com as suas experiências, com você produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. 20% compartilhando, trocando aprendizado. Então, ou você lendo, ou você ensinando. E 10% apenas na aprendizagem informal. Então, o que você aprende na escola, na faculdade, de acordo com esse estudo, tem a fonte aqui, ele serve basicamente para 10% do seu aprendizado. Esse daqui foi um outro estudo que também tem trabalha na mesma linha, né? Que então ele fala que 90% do nosso aprendizado é com métodos informais, sendo que 70% que a gente acaba aprendendo o tempo todo, aprendendo jogando, acessando sites, fazendo trabalhos propriamente ditos, utilizando aplicativos, enfim. 20% a gente trabalha aí prestando serviços de coaching, ensinando, né, trabalhando, interagindo em fóruns, e 10% tirando a certificação, fazendo um estudo EAD e por aí vai. Tem a fonte aqui embaixo também, isso é um trabalho que foi feito em Toronto, bem interessante. E aí eles respondiam no final da palestra como que as empresas podem fazer com que a aprendizagem dentro das organizações sejam mais efetivas. Então, inicialmente, perguntando para os funcionários como eles gostam de aprender, como eles aprendem com mais facilidade, né, e aplicando alguma espécie de teste caso o funcionário não saiba, que nem sempre a pessoa sabe disso. Compartilhando o conhecimento que tem, então semelhante ao que a gente faz, o que a gente está fazendo aqui hoje, então compartilha e acaba disseminando mais informação. Analisar e entender os gaps entre o resultado esperado. Então, tem um funcionário novo entrando, a gente passa o onboard, na BlueSoft. O que é que você espera? Que o cara entenda o onboard, que ele saiba como a organização funciona. Então, é possível medir isso também, saber se isso está sendo efetivo ou não. Alinhar a aprendizagem ao propósito. Então, ensinar, obviamente, para os funcionários, ou induzi-los, pelo menos durante esse tempo, durante o tempo de trabalho, para aprenderem assuntos relacionados ao trabalho deles. Definição de uma trilha de aprendizagem. Essa trilha de aprendizagem é bem interessante. Então, tenho várias trilhas, e aí cada funcionário escolhe uma trilha para a qual ele vai aprender. Né? Que a gente não precisa seguir aquele fluxo que todos vão seguir se não fizer sentido para todo mundo. E tornar isso de alguma forma que seja divertida, porque isso costuma ser eficiente no aprendizado. E aí trouxe aqui 2 exemplos de literatura para quem gostar. Tem um livro bacana dessa Flora Alves que fala sobre gamification, não sei se vocês já viram. Não coloquei o link aqui, mas dá para pôr. É uma forma que eles enfatizaram bastante de ser efetiva na aprendizagem. E esse livro, A Quinta Disciplina, também, que ele é um tanto quanto antigo, mas ele fala justamente como que as pessoas aprendem dentro das suas organizações. Então é um livro que eu também recomendo, ele é bem interessante. E essas aqui são as pessoas as quais eu usei como fonte para montar os slides, que é o Ari Amaral e o Everton Santos. Eles são professores da FIAP aqui em São Paulo. É isso.